pessoal, mais uma vez nos encontramos para fazer da nossa vida uma reflexão sobre a vontade de Cristo na nossa vida. Cada dia a gente pega um tema que é atual na nossa existência. A família está sempre em pauta, porque é da família que sai todas as pastorais, tudo que vai se relacionar com o nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens, vem da família. Então a gente pega alguns problemas que a família enfrenta na atualidade e vamos discutir, refletir. Soluções nós não temos, mas nós temos muitos conselhos vindos do próprio Cristo, vindo da palavra de Deus, onde nós podemos refletir e tirar algum proveito. Olá pessoal, Flávio, tudo bem? Olá Dilce. Hoje então o tema, vamos falar sobre jovens e os jovens na igreja, o porquê os jovens não se aproximam da religião, não se aproximam da igreja, não vivem a igreja, a comunidade, e tentar refletir um pouco sobre esse tema. Muitos jovens estão se afastando da igreja, ou até mesmo muitos jovens não conhecem a igreja, né? Também na questão do batismo, ou por causa da família também, que não apresenta esse Jesus, o Salvador, para os jovens, para as crianças e principalmente para os jovens. Visto que o mundo tem muitas coisas que atraem, que são muito mais atraentes do que a busca por Deus, a busca por aquilo que você não consegue ver, né, Dilce? Não consegue enxergar. Mas o mundo, essa realidade do mundo é muito prazerosa, é muito gostosa. E até mesmo muito mais do que buscar a Deus que você não consegue ver, mas que é super importante para a nossa existência, para a nossa vida. O que faltar para preencher a nossa vida é exatamente a medida de Deus. Deus nos completa e nos dá sentido à vida. E muitos jovens estão se perdendo por causa disso. Nós também fomos jovens, tivemos as nossas escolhas, né, Dilce? Para a época, para o momento, mas à medida que nós vamos ter a experiência de vida e buscando e vendo que muitas coisas não nos preenchem, somente o amor de Deus é que nos dá o verdadeiro sentido da vida. Então nós vamos verificar por que os jovens estão se afastando da igreja, com uma parábola muito conhecida, né, que é do filho pródigo. Nós não vamos ler, nós vamos refletir um pouco que realmente essa parábola é muito atual, né, Dilce? E fala de um jovem que quer ganhar o mundo, que o pai, a visão do pai, o modelo do pai já assim não é importante para ele quer ver coisas novas, ele quer viver coisas novas. E muitas vezes as coisas novas não é aquilo que é bom para nós, né? E sobre essa parábola disse, e sobre também a questão da juventude, das preferências da juventude, o que você pode falar para nós aí sobre esse tema? Eu passei por algumas experiências dando catequese para jovens. É uma delícia conversar com o jovem, porque a gente vê uma cabecinha aberta, prestam muita atenção, tudo. Mas acontece que a proposta que a igreja apresenta, como o Flávio já falou, é bem diferente daquela que o mundo oferece. O mundo oferece um tipo de liberdade que não é liberdade. É prisioneira, a pessoa fica prisioneira de certos conceitos de felicidade. Então, a gente, para conquistar um jovem, não é fácil, mas vem da família, vem de dentro da família. Como é que ele se comporta
escutando os conselhos dos pais, vendo a posição dos irmãos, vendo a família. Porque um jovem que respeita e ama a família, que tem a paciência de ouvir um mais velho, um avô, uma avó, falando dos tempos dele, ele vê que o mundo mudou. O mundo mudou, mas Deus continua o mesmo. A proposta de Deus para o jovem e para o adulto, e para qualquer um, que a proposta de Deus é felicidade eterna, ela não mudou. A proposta de Deus é amor, amor em todas as circunstâncias. O amor verdadeiro, não esse amor que a vida, não é a vida, mas é o mundo que oferece, não é amor. Eu estava ouvindo hoje na televisão um padre falando que o verdadeiro amor, ele é reconhecido até mesmo num abraço que os dois se dão. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, ou casal, qualquer um. O abraço é um gesto de se doar. Aquele que abraça por abraçar, que não tem um sentimento nem de amizade, nem de interesse nenhum, é o abraço vazio. É o abraço que não convém, que não conforta, não converte, não faz bem para nenhum. Nem aquele que recebeu e nem aquele que deu o abraço. O abraço é doação, é sinceridade. O abraço é mostrar, gosto de você porque você é filho de Deus tanto quanto eu. E nós dois estamos no mesmo caminho. Falar do filho pródigo é falar dos nossos jovens de hoje, que sai da adolescência e começa a trilhar uma vida que ele pensa, agora eu já sou alguém, eu já tenho idade, eu já posso fazer isso, eu já posso fazer aquilo, e não querem mais ouvir os conselhos dos pais. Assim é aquele jovem. Ele saiu, pediu a sua parte da herança. Lá, a herança é a herança que vem do céu. E aqui na terra, o que ele pede, talvez seja uma mesada do pai, ou talvez seja um dinheiro qualquer que vem de uma herança. E ele sai. Enquanto tiver dinheiro, ele está cheio de amigos, todo mundo se aproxima, todo mundo quer ser colega dele. Ele vai para as farras, ele gasta dinheiro, ele tem dinheiro para bancar o bom vivant, não é? Então, quando acaba o dinheiro, acaba a amizade. Quando acaba aquela gastança que ele tinha, ele se torna uma pessoa não tão querida, já não interessa mais para aqueles falsos amigos que ele arrumou. Então a gente vê que o jovem da parábola sofreu, e sofreu demais, porque fala que ele teve que se sujeitar a um emprego da mais baixa categoria, foi sustentar os porcos, foi dar comida para os porcos numa fazenda. E lá ele sentiu o quanto ele tinha se atolado na lama, como ele tinha perdido tudo que ele tinha conquistado dentro da família. E ele se propõe a mudar de vida. Uma coisa que fica bem claro para nós é a forma que o pai recebeu esse filho. Se fosse um pai comum da terra, a mãe tinha que preparar a cabeça do pai primeiro. Olha, ele quer voltar, ele está arrependido. O pai ia fazer um sermão enorme na cabeça da mãe. Mas o amor fala mais alto, fala, vamos aceitar, vamos ver onde vai dar isso. E quando o filho chega, a primeira coisa que o pai fala, quebrou a cara, não é? E voltou. Muito bem, e agora? Como é que vai ficar? Vai querer pegar dinheirinho de novo e sair por aí? Ou você vai mudar de vida? Você vai criar vergonha na cara? Ou como é que vai ficar? E já o pai da parábola é diferente. É o abraço de Deus. É aquele que nós todos deveríamos dar por aquele que quer voltar.
ele abraça, e quando o filho vai pedir perdão, ele não quer escutar, não, 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 deixa, a minha alegria é muito maior de ver você em casa, de ver você aqui com a família novamente. É o amor que fala mais alto. Cada vez que você despreza um jovem, cada vez que você censura, é uma marca ruim que fica no coração dele. Mas cada vez que ele erra e que você mostra compaixão, respeito, compreensão, é como se você apagasse aquela coisa ruim que ele tem dentro de si e dá a oportunidade do jovem voltar. Não espere, pai e mãe, que todo jovem que se perdeu nas coisas erradas da vida, eles vão voltar e querer ser santinho, ir para a igreja, que eu quero isso, quero... Não. É com amor, com paciência, com conselhos, é que você vai conquistar seu filho para Deus, para Jesus. Fazer esse Jesus que estava adormecido no coração dele de criança renascer. Isso mesmo, Dilce. E na catequese, junto com o testemunho da comunidade, o jovem vai aprendendo essa vivência, né, dentro da própria família, como a senhora falou, mas também com o testemunho da comunidade, e ele vai conhecendo a misericórdia de Deus, como a senhora falou, né, através dos irmãos, através da comunidade e da própria família. Essa misericórdia é importante para o jovem porque ele busca a independência, né? Mas essa independência não é, essa liberdade pode se tornar também uma prisão, como a senhora disse, né? E se decepcionar, eles podem se decepcionar com essa realidade de mundo que não prega a igreja, né? A igreja quer a liberdade, né? Ela preza pela dignidade humana e pelo livre-arbítrio. Ela acolhe a todos, principalmente os jovens. E o aprendizado do jovem fica uma semente no coração, né? Assim como as crianças. A gente fala de Jesus, dá o testemunho de Jesus, e isso às vezes não faz efeito de imediato, né, dona Gilson? A senhora não faz, isso é depois, vão ter experiências de Jesus, experiências de vida, que vai lá na frente aproximando cada vez mais de Deus. Quanto mais a gente vai ficando velho, mais experiências a gente vai tendo com Jesus, com esse amor, com esse Deus que acolhe, que é misericordioso, e os jovens também vão experimentar. Sobretudo, a igreja precisa dos jovens, né? E precisa se trabalhar muito isso. Uma outra leitura que a gente pode ver é sobre Coríntios, né? Fiz-me tudo para todos. Isso aqui vai falar mais de como compreender, Dilce, a realidade dos jovens, falar a mesma linguagem que eles, né? Muitas vezes a gente quer... tudo muito certo, muito cheio de regras, muito cheio de orientações. Alguns falam que a igreja só proíbe, não faz isso, não faz aquilo, e se esquece que a igreja é uma mãe, né? E os jovens precisam de uma educação, tanto os jovens mais novos de idade, como até mesmo os mais velhos, né? Tem uns jovens mais velhos aí que cabeça dura, né? É difícil. Então, a igreja, como mãe, ela sempre está orientando e para nos levar até Cristo e para que a gente busque também a santidade, né? A santidade é para todos, é isso que o Pai quer, né? Que nós sejamos santos dentro da nossa realidade que a gente vive. Nós temos jovens santos, que nem Carlos Acutis, né? Que é beato, né? Recentemente aí. O Papa João Paulo II foi um Papa dos jovens, né? Muito aclamado também pelos jovens, e é em busca também dos jovens que a igreja precisa. Os jovens fazem parte, tem a Jornada Mundial da Juventude, onde muitos jovens se reúnem, são jovens que também de muita fé, que dão muito testemunho de Cristo.
Na semana passada tem encontros diocesanos, né, de jovens do Crisma, onde também eles estão junto com a igreja, pertencem à igreja e demonstram, assim, muita fé. A gente não fala só que jovens têm problemas, né? Isso todos nós temos problemas, mas os jovens, por estarem se descobrindo dentro dessa realidade, eles também têm algumas dúvidas, né? Algumas coisas que eles precisam realmente ser direcionados, mas sempre com muito amor, né, Dilson? Muita fraternidade. O amor é o principal em tudo, porque Deus é amor. Então, muitas vezes, os pais caem numa tentação que não é boa. Tem 2 filhos aí, quase que da mesma idade, os 2 já são jovenzinhos, e um é aquele jovem mais pacato, mais tranquilo, que vai na igreja, que está sempre ali em volta do pai e da mãe, ajudando, passeando com o pai e a mãe. O outro quer ganhar o mundo, ele quer conhecer as coisas. Nós devemos lembrar do seguinte: nós não somos cópias, nós não somos clones, nós somos indivíduos, cada um é de um jeito. E o erro maior que o pai ou a mãe faz é a comparação entre os dois. Não se deve comparar, cada um é um ser separado, distinto, que tem as suas qualidades e os seus defeitos. E a gente deve amar os dois por igual. Elogiar quando merece elogio e dar umas bronquinhas quando merece a bronca. Mas essa bronca sempre deve ser feita com amor. Falar, eu estou falando não por raiva, mas é porque eu quero o seu bem, é porque eu te amo. Então, gente, não existe uma faculdade, não existe livros, não existe nada que faça com que a mãe e o pai sejam perfeitos. Você vai estudar isso aqui que você vai dar um pai e uma mãe perfeito. Não é. A única coisa onde nós procuramos a perfeição para ser pai e mãe e orientar nossos filhos e acudir nos momentos de dificuldade é em Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor, é a essência do amor. Tanto que a gente sabe perfeitamente que o Espírito Santo foi gerado pelo amor de Deus e do Filho. O amor era tão intenso que gerou a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai e mãe, sejam devotos do Espírito Santo. Peça para eles a orientação de como educar e como caminhar com teu filho. E nunca perca a esperança. Pai e mãe, reze sempre pelos seus filhos, mesmo que eles sejam bons ou que eles estejam caindo em algumas asneiras. Rezem, orem, coloque seus filhos na presença de Deus. Lembrando sempre do Conselho de Santa Mônica, não é? Sim. Que soube rezar pelos filhos. Rezou tanto por Santo Agostinho, tanto, que era o jovem mais destrambelhado da vida. E por causa de ele ter ouvido Santo Ambrósio dando uma homilia numa igreja, ele transformou. Ele quis conhecer melhor esse Deus, e aí nós temos um santo forte na igreja, Santo Agostinho, que foi aquele que experimentou tudo que foi coisa errada, mas que se converteu e se tornou um santo querido por todos. Que os nossos filhos sejam meio agostinhos, não é mesmo? Sim, sim. E Jeremias, tem uma leitura de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 10, que vai falar do chamado, né, do profeta jovem. Lembrando que todos os batizados são chamados, né, a ser profetas, sacerdotes e reis, todos nós. Mas o jovem, nessa leitura, Deus chama e confia nos jovens.
Jesus confia nos jovens, por isso que a igreja também convoca todos os jovens a viver esse amor em Cristo Jesus. Jeremias, então, não vou ler a leitura, vocês pegam em casa Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 10. Jeremias era um jovem e relutou disso, em aceitar a sua missão. Deus chama os jovens à missão, muitas vezes a gente se reluta, fala, não, vou deixar para depois, não, eu tenho universidade, eu tenho que estudar, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus amigos, tenho as festas, tenho isso, tenho aquilo, e não cumpre a vocação, né, que o jovem é chamado. Mas Deus fortalece os jovens. Então essa leitura serve também disso para mostrar que os jovens, que eles têm um papel na igreja. Eles têm um papel sim dentro da igreja e eles precisam tomar posse e ocupar um lugar deles de direito que é dentro da igreja. E a igreja, eu sempre falo, não é uma obrigação. Ir à igreja é um direito de todos nós. Todos nós temos o direito e pertença da igreja de Jesus Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A igreja é a graça visível de Deus aqui na terra, de um corpo místico, né, de Cristo, que é invisível. Os jovens são ouvidos e devem ser ouvidos e valorizados dentro da igreja, diz essa leitura, e combater sempre a ideia de que eles não pertencem, que os jovens não pertencem à igreja e não são importantes. E esse é o nosso recado, né, de acolhimento aos jovens e que eles participem dos diversos trabalhos, serviços pastorais, movimentos e associações dentro da igreja, porque essa igreja é de Cristo e Cristo convoca a todos. A gente está fazendo essas colocações, não é para achar que todos os jovens são iguais, que não são, não. Nós queremos arrebanhar aquele que está mais rebelde, que ainda acha que... eu vou falar um exemplo de um sobrinho meu, que ele não gosta de igreja de jeito nenhum. E eu falei para ele, perguntei para ele, você não gosta de Deus? Ele falou, Deus é cabresto. Como cabresto? Ele falou, Deus, os pais pegam Deus como cabresto. É assim, não faça isso porque Deus não gosta, não faça aquilo porque Deus não gosta, faça isso porque é pecado, não faça aquilo porque... Então, ele tem uma visão de Deus como se fosse um Deus proibitivo. Então, o Deus que nós temos que demonstrar para o nosso jovem é um Deus que é Pai amoroso, bondoso e que ama a todos por igual. Deus não quer a infelicidade de ninguém. Deus mandou o seu único filho a nascer de uma mulher para se tornar um humano e viver no meio dos humanos e nos ensinar o caminho de Deus. Jesus morreu jovem. Jesus começou a sua missão aos 30 anos, mais ou menos. Em 3 anos ele teve que formar a igreja, o corpo da igreja. E ele fez isso. Aí a gente vai, mas é filho de Deus. Calma. Ele era homem também. Ele era humano. Foi tentado pelo demônio. Foi tentado por muitas vezes. Sofreu tudo que um ser humano sofre. E, no entanto, ele sempre foi fiel a Deus. Então, às vezes a gente pensa, igual o Flávio estava falando aí, todos nós somos chamados, todos nós temos uma vocação. E o que Deus espera de nós é que nosso coração, reconhecendo a nossa vocação, façamos um serviço bem feito, vivendo essa vocação, confiando nas promessas de Deus. Se os nossos